Oi gente, tudo em paz com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a minha experiência na faculdade durante essa pandemia. Então, gente, quando começou toda essa pandemia, quando começou a surgir essa doença, a gente ainda estava tendo aula. Como eu estudo em Alagoas, lá em Alagoas eles ainda não tinham começado a deixar de funcionar a faculdade, comércio. Já em Pernambuco já estava parando, já não tinha mais aula nem nada. Então a gente ainda estava tendo a rotina de manhã eu tinha aula e à tarde eu ia para a clínica. E aí chegou o comunicado para a gente passar 7 dias de recessos em casa, sem aula nenhuma. E aí, com esses 7 dias, foi aumentando para 15 dias, para 20 dias. E aí que a faculdade passou um tempo sem ter aula nenhuma. E aí eles adquiriram o online, né, o EAD. E a gente começou a ter aula online, todos os dias. E não ia ter prática, né, porque não podia ter aula presencial. E como vocês sabem, a prática de medicina veterinária tem que ser presencial. Então a gente suspendeu as práticas e aí eles deixaram as práticas para quando pudesse ter aula presencial. E aí no começo foi o período mais difícil, né? Porque tinha tanta adaptação da gente com esse novo modo, o online, tanto com os professores também, que não estavam acostumados, né? E aí também tinha as indecisões de plataformas, que tinha diversas, e tinha as mudanças, fica nessa um tempo, fica na outra um tempo, e aí escolheu a melhor. E foi um período bem complicado, né? Porque você tinha que se adaptar toda a sua rotina totalmente diferente. Tipo, a gente tinha que acordar cedo pra ficar na frente do computador, que a gente sabe que não é fácil, que muita gente a gente deixa a preguiça dominar um pouco, né? E a gente ficava um pouco acomodado, né? Então, pra mim, foi tranquilo ficar acordando cedo, porque eu já acordava todos os dias. Mas, quando tinha aula de 7 horas da manhã até meio-dia, ficava bem difícil pra mim, porque eu ficava agoniada em frente ao aluno. Na maioria das vezes eu assistia pelo celular ou pelo computador, mas eu ficava agoniada de ficar tanto tempo de frente pro computador. Mas aí no começo eu fui me acostumando, aí comecei a organizar meu horário, porque eu tenho um costume assim de ir pra aula, assisto a aula, faço anotação no caderno sobre a aula. E aí à tarde eu ficava na clínica, né? E à noite eu estudava o assunto do dia. Tipo, eu pegava o slide do professor, pegava livro ou pesquisava na internet e somava com as anotações que eu fiz em aula e fazia meus resumos. E aí eu tentei fazer isso no online também. Eu anotava tudo no caderno durante a aula, depois pegava o slide e fazia o meu resumo do dia. E aí o começo estava bem tranquila, estava bem animada, estava me organizando super direitinho. Não deixava atrasar nenhum assunto, nenhuma matéria, nenhum resumo, estava tudo organizado. Só que aí começou a vir o comodismo para mim. Eu comecei, há alguns dias eu perdi aulas. A gente sabe que a gente gosta de algumas matérias e tem outras que a gente não tem tanta afinidade. E aí se tornava meio que eu ficava adiando para assistir a aula da matéria que eu não tinha tanta afinidade. E aí eu comecei a perder algumas aulas e deixava para assistir a aula ou à tarde ou à noite. E aí já atropelava um pouco a minha organização de estudos, que eu não conseguia fazer o resumo da aula que eu assisti, porque eu ia assistir à noite, então não tinha tempo. Aí eu comecei a sentir falta das práticas, da vivência na clínica, porque eu ia todos os dias para a clínica de segunda a sexta e às vezes no final de semana também. Então eu tenho um contato muito grande com o curso mesmo, né? Tipo, agir como médico veterinário e estudante de medicina veterinária.
e ficar só naquela de assistir aula pela internet, fazer resumo, assistir aula, fazer resumo, assistir aula, fazer resumo. E aí eu comecei a me desanimar, né? Veio aquela badzinha, que eu acho que todo mundo passou por isso. Só que aí eu comecei a perceber que eu não podia ficar parada. Então eu achei super importante buscar estágios durante a pandemia. Me ajudou bastante, mesmo tendo aula online, eu busquei estágio pra ficar na ativa, porque senão eu sabia que eu ia esfriar, entendeu? E ia acabar não estudando como devia na teórica e não ia praticar. Claro, eu não pensei em nenhum momento em desistir da faculdade, não pensei. Mas foi bem chatinho esse tempo, bem chatinho mesmo. E não foi só isso, acabou piorando para mim. A gente pensou, né, que ia durar poucos meses, né, essa pandemia, e acabou durando mais. E aí eu fiz um período todo na pandemia e a gente conseguiu, a faculdade conseguiu marcar as práticas e eu ainda fui para algumas práticas. Ainda voltei na vivência de tarde na faculdade, estava com um número de pessoas limitadas e estava tendo aula presencial também com um número de pessoas limitadas. Então eu comecei a ir para aula presencial, tanto a teórica, e à tarde voltei à minha rotina na clínica. E aí tava tudo voltando ao normal, né? E aí teve outro pico da doença que aumentou de novo e teve que parar tudo de novo. Aí eu voltei para Pernambuco. Aí foi quando o semestre acabou. E eu tive um pequeno problema. Eu tive que voltar antes para Pernambuco porque eu fiz uma cirurgia no joelho e eu voltei para Pernambuco. Fiz a cirurgia no joelho. Eu fiz a cirurgia em dezembro. Em janeiro não tinha aula, né? As aulas voltaram em fevereiro. E aí, quando eu fui fazer minha rematrícula, eu não consegui fazer porque eu tive um probleminha no FIES. Então, eu fiquei lutando e lutando para conseguir fazer minha rematrícula e não consegui. Tive um problema bem grande no FIES e aí eu acabei perdendo um período. Infelizmente, eu perdi o meu sétimo período. Não tô tendo aula, não tô matriculada e consegui resolver esse negócio do FIES agora, esse mês. E aí eu vou em Maceió pra poder confirmar tudo, suspender o meu FIES até agosto, que é quando vai voltar as aulas. E aí eu vou ver como eu vou fazer, se eu vou voltar para o sétimo período e perder 6 meses mesmo da graduação, ou se eu vou continuar no oitavo com minha turma, que era a minha turma, e vou pagando as matérias do sétimo, tentando juntar a carga horária, sabe? Eu ainda não decidi isso. Então foi bem difícil no começo pra mim quando eu vi que eu ia perder um período, porque eu já tava animada com EAD. E ver que eu ia passar 6 meses sem estudar e ia perder 6 meses na graduação, eu fiquei super triste, me estressei no começo, porque o problema não foi comigo, sabe? Assim, não foi eu que errei, e foi o sistema mesmo do FIES. E aí eu fiquei super triste. Só que com os dias eu fui amadurecendo isso em mim, comecei a entender que as coisas acontecem com um propósito, né? E que Deus estava guardando alguma coisa pra mim. Então, que se era pra acontecer, então que eu aceitasse. E aí eu fiquei com o coração bem tranquilo, aceitei isso numa boa. E aí comecei a me dedicar mais ao meu Instagram, né? O Estudigram. E também a estágios e tudo mais. E comecei a me dedicar com outras coisas, mas não fugindo da medicina veterinária. Agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou em isolamento, que eu estou com Covid. Testei positivo para Covid, já faz uns dias. Ainda tenho 3 a 4 dias de isolamento. Tô bem melhor. Eu só fiquei piorzinha nos primeiros dias, mas agora eu tô bem melhor. E eu só tô esperando tudo isso passar para poder voltar em Maceió e resolver concluir tudo isso do FIES. Então é isso. Eu achei bastante complicado você
se dedicar à faculdade em EAD na pandemia. Achei super complicado. Eu acho que se você não tiver um foco e uma organização, não tem como ir pra frente, porque é tudo um conjunto. A gente tem que ter vontade de estudar e se dedicar, porque não é fácil, e a gente tem que realmente seguir a nossa organização. Eu comecei a fazer planner, comecei a marcar horário de tudo, e tem que seguir aquilo, porque quando eu não seguia, eu me perdia toda, atrasava a matéria e tudo mais. Mas quando eu sigo um planner, que eu até vou fazer um vídeo pra vocês, como ficou minha organização de estudos na pandemia, aí dava certo, aí fluía, aí eu estudava, aí eu conseguia aprender. Eu sei que muita gente passou por isso. Comenta aqui no vídeo a experiência de vocês, o que vocês acharam. Não esquece de me seguir lá no Instagram, deixa tua curtida, se inscreve no canal, que é super importante pra mim. Só quero dizer a vocês que vocês não desanimem, que vocês não desistam, porque tudo isso vai passar, e que vocês pensem no que realmente vocês querem e pensem o que vocês realmente acham que é certo de fazer. E aí, bota tudo no papel e mantém um foco, uma organização e segue aquilo, se dedica àquilo. Eu sou apaixonada pelo curso de medicina veterinária, é o que eu quero ser. Eu não penso em ser outra coisa além disso. Então, eu comecei a tranquilizar meu coração e comecei a botar na cabeça que realmente eu tenho que focar, eu tenho que ser determinada, eu tenho que me dedicar àquilo. Então, que vocês possam pensar também, que vocês possam se organizar e seguir a organização de vocês. Mas não desistam, vai ter dias difíceis, vai, mas tudo isso vai passar. E a gente tem que aprender a viver e a lidar com a nossa atualidade. A gente tem que aprender a lidar com o que a gente tá passando. E vai ter fases ruins, vai. Não só agora, mas lá na frente também. Então a gente tem que se adaptar a tudo que a gente tá vivendo. Então a gente tem que fortalecer o que realmente a gente quer ser da vida, o que realmente a gente quer fazer da vida, o que realmente a gente gosta. Só assim a gente vai conseguir se dedicar e focar naquilo. Então, essa é a minha experiência na pandemia. Quero saber também da experiência de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E minha opinião sobre tudo o que vem acontecendo é isto. E a minha dica também para vocês é organização, foco e determinação. Então, eu espero muito que tenha ajudado vocês de alguma forma. E deixa nos comentários o que vocês acharam. E deixa também a experiência de vocês.